Boa noite. Boa noite. Oi, Manu. E aí, pessoal, estão me escutando bem? Dê um joinha se vocês estiverem me escutando bem. Olá, olá, donde? Bom, duas coisinhas. Me falem de onde vocês são. Alô, alô. Me falem de onde vocês são, que eu tô vendo que tem pessoas de fora. Ah, de México. Muito gusto. Ótimo, vocês estão me escutando bem? Boa noite, Val. Boa noite, Maria. Ótimo, então beleza. Vou deixar uma musiquinha de fundo. Alô, ixi, ixi, Keila, não sei da onde é essa língua, não. Olha, pessoal, vou falar uma coisa, não é para me gabar, não é para me gabar, não, tá? Mas já, mas já me gabando, essas são algumas das vantagens de você. Fica, não caia, por favor. Pronto. Vou falar aqui, ó, uma das vantagens de você ser estrangeira, né? Bonsoir do Canadá. Então, o que acontece? Eu sou coreana, mas vim para o Brasil com 3 anos. Aí eu morei na França porque eu me formei como estilista e fui morar em Los Angeles porque eu fui fazer um estágio lá, né, por um tempo. Então, o que acontece? Por causa de tudo isso e também por causa do meu trabalho, eu aprendi também um pouco de espanhol. Então, eu falo praticamente 5 línguas. Por isso que quando eu vejo as pessoas aqui, eu consigo falar. Agora, tem línguas que, por exemplo, eu acho que foi a Keila, aí eu já não consigo, eu acho que foi alemão, né? Aí já não dá, né? Mas isso é porque não é porque eu sou inteligente, não, tá, pessoal? Mas é porque a pessoa quando tem, dizem que quanto mais línguas a pessoa fala, mais facilidade ela tem para aprender mais uma. É uma coisa engraçada, né? E também tem pessoas que já me falaram que tem mais facilidade do que outras, tá? Então tem pessoas super inteligentes que não conseguem aprender uma segunda língua, né? E tem pessoas normais que nem eu e que conseguem falar outras línguas, mas eu acho que mais por causa disso. Desde pequenininha eu já tive que é, trabalhar meu cérebro para duas línguas, né? Então, eu morava no Brasil, estudava, a minha vida era no Brasil, português, mas quando eu chegava em casa, eu tinha que falar coreano, escutar coreano, entender coreano, e sinceramente na época eu não gostava, tá? Eu até me arrependo por não ter estudado mais, né? Mas eu foi uma coisa meio que forçada e hoje eu agradeço muito. Mas vamos lá. Vou falar sobre um assunto aqui que ontem eu coloquei uma caixinha de pergunta, né? De pergunta sobre como a gente se sente, né? Ainda mais porque ontem eu fui lá no salão, que ontem foi aniversário do meu marido, então fui no salão e aí naquele momento eu percebi como nós mulheres a gente se sente bem, né? Com algumas coisas simples, né? Tipo, poder fazer a mão, o cabelo, e como isso transforma, né? Como transforma o nosso astral, transforma como a gente se sente, né? E por isso que eu acredito que é uma coisa realmente muito importante, tá? E é claro, existe, eu deixei aqui a pergunta e eu ia responder como eu respondo, né? Um a um, responder com caixinhas também de resposta, né? Como eu falei para vocês que eu ia responder várias caixinhas de pergunta também com as minhas respostas. Mas eu comecei a ler, né? Primeiro que foram muitas, tá? Ó, deixa eu ver assim. Ó, então tem muitas. Aí eu comecei a ler e comecei a pensar comigo, né? Eu falei, gente, existem tantas coisas que nós mulheres podemos nos ajudar.
Tem coisas também que, infelizmente, as mulheres, elas deveriam ser um pouco mais unidas, eu acho. Então, tipo, existe muito dessa coisa da competição, ou às vezes existe muito essa coisa do julgamento, ou às vezes você criticar uma pessoa, né? E eu vejo também pelos comentários. Às vezes você posta alguma coisa e, tipo, nem tudo vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai estar de acordo com aquilo, ou nem todo mundo vai gostar do seu jeito. Mas, assim como tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não acho correto, tem coisas que eu simplesmente, né, não é o meu estilo. Mas não é por isso que eu vou lá e vou comentar, tipo, uma coisa ruim, porque eu simplesmente acredito que por mais que as pessoas falem, ah, eu não ligo, né, não tô nem aí. Sim, eu acho que quando a pessoa, porque muitas pessoas nem lê os comentários, né? Mas quando a pessoa vai lá e lê um comentário que você fez, que alguém fez, e que é um comentário nada a ver, é um comentário maldoso, né? Eu acho que realmente faz mal, né, para qualquer pessoa. Mas eu, sinceramente, quando eu vejo pessoas, não estou falando só nos meus posts, tá, pessoal? Às vezes é muito divertido você ver o post de uma pessoa e a parte mais engraçada é você ver os comentários, você lê os comentários. Porque você já espera ali os comentários, né? São comentários engraçados. Mas também tem muitas coisas que você lê e você vê comentários muito maldosos, muito maldosos. Aí eu fico pensando assim, cara, essa pessoa, ela deve ser muito infeliz. Essa pessoa, ela deve ser muito de mal com a vida. Essa pessoa deve ser muito, eu não sei porque a pessoa ter essa raiva interna para fazer um comentário ou para falar coisas, né? E que desnecessário, eu simplesmente, quando eu não gosto, viro. Ou quando eu não gosto, eu não sigo. Quando eu não gosto, eu não, simplesmente não vejo mais, né? E eu acho que isso é o normal. Aí o que que acontece? Como eu estava olhando aqui as respostas e em muitas coisas eu me identifiquei, né? Então, como eu falei lá nos stories, hoje vocês estão me vendo aqui, né? E até outro dia eu estava pensando, gente, quantas mulheres talvez a gente poderia se ajudar, porque essa coisa da internet, vocês estão aqui na rede social comigo, né? E vocês sabem que isso é uma coisa que nunca mais vai ter fim. Nunca mais. Rede social. O que pode acontecer é mudar de rede social, né? Tipo, ah, se vocês são da minha época, vocês são da época do Orkut. Então, primeiro era o Orkut. Depois do Orkut veio, né? Eu acho que o segundo boom foi o Facebook, né? Hoje mal se fala muito do Facebook. O Facebook existe, é grande, o Facebook é o dono do Instagram, mas não fala tanto. Então, depois o Instagram, né? Aí tem o TikTok, aí tem vários outros e não vai parar por aqui. Vai continuar e vão vir outros e isso não é apenas uma rede social. Muita gente trabalha com isso, muita gente ganha dinheiro com isso, né? E aí eu pensei, poxa, eu comecei com isso numa brincadeira e eu já tinha mais de 50 anos. Hoje eu tenho 54, esse ano eu faço 55. E eu comecei praticamente não, sinceramente falando, tudo isso que vocês estão vendo hoje, eu comecei na pandemia, né? Foi no ano de pandemia, em 2019. E 2019 eu comecei a brincar de rede social. Aí eu pensei, poxa, né? É uma coisa que a gente poderia até se juntar para ensinar mulheres que às vezes, como por exemplo, muitas das respostas, eu acredito, é porque não é porque a pessoa está se sentindo feia, não é porque a pessoa está desanimada, não é porque a pessoa está se sentindo envelhecida. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a nossa cabeça. Quando a gente está insatisfeita, às vezes com o nosso trabalho, às vezes com a nossa renda, né? Às vezes são consequências. Então a gente está se sentindo triste, a gente está se sentindo cansada, né? Esses sentimentos ruins que você está sentindo quando você se olha no espelho, talvez não é por causa da sua aparência, ou senão uma coisa está puxando a outra.
Porque, gente, sinceramente falando, quando a gente não tá. Eu vou falar, carreira é importante, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente ter o dinheiro na conta. Vamos ser sinceros aqui. Dinheiro na conta caindo todos os meses com uma certa fartura. Gente, tem aquela piada que falam assim, né? Tudo bem, dinheiro não traz felicidade, mas eu vou ser triste lá em Paris. Não tem uma brincadeira assim? E é um pouco disso. Eu acho que às vezes a pessoa está se sentindo assim porque ela não está se sentindo realizada. Às vezes ela faz. No final do mês falta dinheiro, né? Sobra dias. Então isso daqui que eu comecei, né? Depois de velha, depois de 50 e poucos anos, numa época, e ainda eu comecei no TikTok, pessoal. O TikTok só tinha adolescente, só tinha é, dancinha, entendeu? E eu me joguei ali. E por que eu tô falando isso, se a gente tá falando de autoestima, Margot? Porque às vezes é isso que tá fazendo você se sentir triste. É isso que tá fazendo você se sentir insatisfeita, infeliz, né? E eu acho muito difícil, muito difícil. Eu falo muito isso para as minhas alunas. É muito difícil você estar bem por fora quando você não tá bem por dentro. E quando eu mostrei a foto que tá nos stories, tá, pessoal? Quando eu mostrei aquela minha foto foi em 2018, 2018 por aí, né? Que eu realmente senti essa queda do meu rosto, um rosto mais envelhecido. Na verdade, aquela foto, pessoal, o que eu sinto é um resto de pele muito manchada, porque eu tomava muito sol, um rosto derretido, um rosto triste. Eu acho que o que mais eu vejo ali, ou é porque eu lembro da minha fase, que foi uma fase muito difícil, então eu vejo um rosto triste. E por quê? Porque, gente, é muito difícil a gente estar muito bem por fora quando a gente não está bem por dentro, né? A mulher, ela tem essa capacidade de colocar uma maquiagem e ficar e se transformar. Como tem uns vídeos no TikTok, meu Deus do céu, umas orientais, são chinesas, tá? Meu, eu não sei como que elas fazem aquilo. Eu sei que é pra chocar, né? Mas aí as pessoas falam, não, não é a mesma pessoa. Gente, é completamente diferente, uma coisa louca. Mas a maquiagem hoje a gente tem né, graças a Deus que dá pra fazer isso. Mas pô, não dá pro tempo todo você tá fingindo. Não dá o tempo todo pra você colocar tanta maquiagem, né? E eu acho que dá para perceber, por mais que você esteja super bonita, arrumada, tal, a pessoa percebe que a sua energia não tá boa. Então, por que eu tô falando isso antes de começar? Vamos deixar passar a moto, né? Antes de começar a realmente entrar no tema do autoestima, tá? É que às vezes, pessoal, a gente está tentando procurar a solução na coisa errada. Então, eu coloco aqui dicas, coloco dicas de massagem, coloco dicas de exercício, coloco dicas de coisas assim que vocês podem estar fazendo sempre de forma muito simples, como eu mostrei, né, lá nos meus stories hoje de manhã. Então, são coisas realmente muito simples. Mas, por mais que você faça todas essas dicas, todas essas coisas boas, deixa eu só arrumar aqui a luz. Você não vai conseguir ter o resultado que você quer se você realmente não se encontrar. E não importa o que você faça hoje, tá? Não importa o trabalho que você faça hoje, não importa a sua carreira, né? Você tem que realmente ver se isso que você está fazendo hoje é uma coisa que está te deixando feliz. Ou mesmo perder um pouco do medo de tentar algo novo. Às vezes a gente vai para o fundo do poço, né? A gente vai lá, e eu confio muito em Deus. Eu acho que ele, assim,
cada vez mais, né? Quando a gente acha assim, nossa, por que está acontecendo isso? Aí quando você acha que já aconteceu tudo que poderia acontecer, vai lá e acontece mais uma coisa. Tudo isso são sinais, Deus te mostrando que você precisa, talvez, chegar naquele momento que o basta, você chegou no basta. Né? Eu antigamente dava treinamento e eu falava assim que às vezes a gente não tem que colocar, sentar a bunda num prego, né? Porque a gente fala que quando a gente senta no prego, a gente tem até uma associação, uma historinha, que falava que eu não sei se é o cachorro, o leãozinho, ele ficava ali com a pata e tinha um preguinho, mas o prego era muito pequeno. Então, o prego incomodava, ele sentia dor, incomodava, mas não o suficiente para ele sair de lá. Então, às vezes eu brincava e falava na minha palestra, cara, espero que vocês encontrem não um prego, mas um parafuso, para doer tanto, para incomodar tanto, e que seja tão rápido que você não fique aguentando, suportando aquilo, entendeu? Então, às vezes é isso. Acontecem coisas e vocês podem ver, quando é hora da mudança, não acontece uma coisa só. Acontece uma coisa, acontece outra, e você fala, meu Deus, eu não tô aguentando. Mas não é que você não tá aguentando, é realmente aquele momento para você dar o basta, porque todo mundo consegue superar qualquer tipo de problema. A gente não fala que Deus nunca dá um fardo mais pesado que a gente consegue aguentar, suportar, e eu acredito isso. Só que tem coisas que nós temos que mudar. Nós temos que tomar a decisão, dar o basta, né? Porque é a única coisa que depende da gente, tá? Então, o que que acontece? Vou ler aqui algumas das respostas, né? Então, a maioria das respostas, gente, de todas dessas perguntas, né, as respostas, eu acredito que tiveram, assim, 2 ou 3 que falaram assim, me sinto bem. A outra, porque a pergunta era como você se sente quando se olha no espelho. Teve outra que falou, me sinto linda. Gente, palmas para essas pessoas. E realmente, mais importante do que você realmente se achar, é você declarar. Porque hoje também as pessoas estão vivendo um vitimismo. As pessoas acham que se ela se sentir ou falar, ai, tô tão cansada, nossa, eu tô assim, as pessoas vão segurar no colo, né? Então parece que as pessoas estão querendo que as pessoas sintam pena, piedade, e não vão sentir, porque todo mundo já tá correndo com a sua vida, né? E outra coisa que eu falo, as pessoas querem estar do lado de pessoas que estão bem, que a energia tá boa. Elas não querem, mas isso é egoísmo. Não é egoísmo. Todo mundo tem a sua vida para viver. Todo mundo tem os seus fardos para segurar. A última coisa que ela quer é ela estar constantemente do lado de pessoas que estão com uma energia ruim, que estão reclamando, que estão com pensamentos negativos, né? Mesmo amigos, de vez em quando, um amigo, quando você tiver problema, você está com algum desafio, ele vai estar do seu lado, ele vai dar palavras boas, né? É muito difícil que alguém vai falar, tá aqui, né? 5.000, vai lá gastar. Não, não é isso. Mas ele vai ajudar, vai falar, vai apoiar. Mas se for o tempo todo, você vai ver que até o seu melhor amigo vai querer se afastar, né? E aí você vai falar, nas horas mais difíceis, os meus amigos saíram de perto de mim. Mas também a gente tem que colocar a mão na consciência para saber, será que eles que saíram de perto da gente ou a gente que expeliu? Porque é complicado ficar o tempo todo do lado de pessoas assim. Então, eu entendo que a gente tem momentos na vida que são momentos difíceis por alguma situação, por alguma razão, mas a gente tem que sair dessa situação. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de autoestima, quando a gente fala em estar bem com a gente, né? E nesse caso, seria a aparência, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu estou me sentindo por dentro. Como eu estou me sentindo, como está a minha energia. E se você chegar e pensar, olhar para você vai falar, cara, nem eu mesma estou me aguentando. Você já se sentiu assim? Porque eu já me senti assim. Naquela época eu estava me sentindo assim,
Nem eu me aguentava. Eu olhava, eu tirei aquela foto, pessoal. Eu nem sei por quê, porque eu fico pensando assim, eu não tirei aquela foto para postar um dia. Isso eu prometo para vocês, tá? Mas eu não sei por quê. Eu acho que eu postei aquela foto porque eu vi o meu rosto assim muito grande, muito quadrado, e aí eu queria, na verdade assim, eu tirava as fotos quando eu saía e eu via o meu rosto muito grande nas fotos. Eu falei, meu, mas não é possível, o meu rosto, né, que já é grande. Aí eu tirei uma foto, mas nunca imaginei eu compartilhar a foto. E eu compartilho hoje porque eu sempre penso que é, a gente pode estar tanto inspirando, como até as pessoas podem se identificar, né? Porque internet é o que eu falei, internet a maioria quer se mostrar bem, quer se mostrar, né, bonita, forte. E eu nem acho que a internet é um lugar para a gente vir e ficar falando de tristeza, de problemas, apesar que engaja. Isso engaja muito, tá, pessoal? Se eu chegar aqui e fazer de vítima, falar, né, nossa, eu tive um problema, tal. É bem impressionante como as pessoas gostam de escutar essas histórias. Mas, gente, tem coisas que são problemas nossos, é uma vida íntima, sabe? E as pessoas já têm seus problemas. Então, de vez em quando você vir, desabafar, falar, legal. Agora, o tempo todo, aí cansa também, né? Eu não acho que as pessoas vão escutar a primeira, a segunda história, talvez. Agora, o tempo todo a pessoa, nossa, lá vem ela contando, né? Contando que perdeu todo o dinheiro. Lá vem ela contando, né, que o marido traiu. Isso, essas histórias, gente, não dá. Eu pelo menos, tenho um pouco de preguiça. Mas então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é dicas que eu vou dar. Primeiro, tem que reservar um tempo para você. A primeira coisa é você ligar a chave na sua cabeça que você tem que mudar. Se você olha no espelho e você se sente péssima, tô lendo, tá? Se você se sente, ó, velha e acabada, péssima, horrível, fujo dele, envelhecida, ó, bem comigo mesma, muito bem. Aí carinhas de choro, só não gosto do sorriso triste. Ah, tudo bem, isso a gente vai, podemos melhorar. Horrorosa, cansada, casa, marido, filhos, netos. Gente, assim, eu vou ter que segurar o lenço aqui, porque tem muitas respostas assim. Então vamos lá, eu vou falar coisas que eu falo para as minhas alunas e também acho que, assim, às vezes a gente tem que escutar umas verdades. Então, primeira coisa, a mulher, ela tem o péssimo hábito de querer cuidar de tudo, da casa, do marido, do filho, dos netos, né, do trabalho, de tudo. Hoje essa é a mulher. É a mulher empoderada, é a mulher super multitarefas, né? E eu não sei quem que pediu isso para a mulher, mas infelizmente é isso. Aí o que que acontece? Ela acha que ela vai dar conta de tudo. Só que ela cuida de tudo, de todos, mas a última pessoa que ela vai cuidar é dela. E se sobrar tempo? Mas o que acontece? Nunca sobra. Nunca sobra. Porque é muita coisa para pensar, é muita coisa para cuidar. Aí eu fico pensando, é uma coisa gostosa, né? A gente, como mulher, ter uma casa arrumada, uma comidinha bem feita, né? Cuidar dos filhos é uma coisa assim que dá uma satisfação. Mas ao mesmo tempo, o marido quer ter uma mulher bonita do lado. E é muito importante que isso seja, né? Que isso aconteça. O filho gosta de ter orgulho de apresentar a mãe. Nossa, que mãe bonitona, né? E assim vai. Só que a gente cuida de todo mundo, não se cuida, aí quando vai lá, tá acabada, tá mal cuidada, tá cansada, tá mal-humorada, né? Tá deprê. Aí o que que acontece? Você não cuida nem deles, nem das suas coisas e nem de você.
Então, essa coisa que a gente tem de achar assim, nossa, eu sou uma super mulher, olha quanta coisa que eu consigo fazer. Gente, vamos mudar um pouco as prioridades. E sabe qual é a prioridade número um? É você. Porque quando você não tá bem, por exemplo, essas pessoas que escreveram isso, tá? Velha, acabada, feia, horrorosa, cansada, né? Cuido de todo mundo, mas não cuido de mim. Vocês sinceramente acham que essas pessoas, ou se é você, você realmente acha que você tá cuidando das pessoas que você ama da melhor forma? Porque você tá fazendo com aquele sentimento de, cara, ufa, cansada ou irritada, ou você faz e depois joga na cara, né? E eu falo tudo isso porque assim, eu também sou mulher, eu também faço esses erros, né? Às vezes você quer tomar conta de tudo, quer resolver tudo, e no final você nem resolveu tudo e você fica com mau humor porque não deu tempo de fazer as coisas que você queria. Então, a partir de agora, pessoal, prioridade número um é você. É você. Marido, sim, ótimo, maravilhoso ter marido. Mas se você não se cuidar, sabe o que vai acontecer? Ai, Margot, é tão feio isso. Mas o pior que é verdade. Se você não se cuidar, o marido não vai falar, nossa, tadinha, ela é uma mulher tão cuidadosa, né? Ela não tem tempo para ela porque ela cuida tão bem de mim. Não. Infelizmente, a verdade é que se esse marido depois vê que você tá acabada, cansada e você briga, você só reclama e você, né? Se aparecer uma outra pessoa que de repente der uma piscadinha, né, falando, eu falei para vocês que hoje vocês iam escutar algumas coisas que talvez vocês não iam gostar. Mas infelizmente é isso que acontece, tá? Então, filhos também. Filhos daqui a pouco casam, né? E também esquece, nem lembra muito da mãe. Então, prioridade número um é você. Sabe por quê? Eu tenho muitas alunas que falam assim para mim, nossa, hoje, né, já estão com idade mais avançada. Aí elas falam assim, Margot, eu me arrependo de não ter começado antes. Eu me arrependo de não ter cuidado mais de mim. Eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. Gente, mas então, se você é nova, não se arrependa. Já estou falando agora para você não se arrepender. E se você já é mais madura, se você já está nos seus 60, nos seus 70, não se arrependa, faz agora, né? Eu sigo umas mulheres na internet e eu falo para vocês, eu adoro seguir. Eu adoro seguir, eu procuro esses perfis, eu adoro seguir pessoas. Tem pessoas que têm 80 anos, né? 85 anos, elas treinam todos os dias, elas dançam, né? Elas curtem a vida, sabe? Tem uma que eu até mandei para as minhas alunas, acho que ela tem 86 anos e ela começou a treinar 86 ou 76, agora eu não vou saber te falar certinho, mas tipo, hoje ela é bem sarada, né? Ela é bem sarada, mas ela começou a treinar, mas ela tem mais de 70, eu acho que ela tem 76. Ela começou a treinar com 71. Até 71 ela era gordinha, gordinha, flácida, acabada. E ela hoje tem 76, ela é influencer de Instagram, toda saradinha, tem rugas, tem pele flácida, tem, mas toda musculosa. Eu fico com inveja daquele corpo. Então, gente, tudo isso para falar que não adianta. Quem vai fazer isso por você é você mesma, né? Isso, essa tomada de decisão é que vai mudar o jogo, independente da sua idade. E não adianta achar que, poxa, né? A gente tá no começo do ano, é a melhor época de a gente tomar essas decisões. Porque a vida vai passar, os anos vão passar e vai piorar cada vez mais. Porque você não vai ficar com menos tarefa. E se você não tomar essas atitudes, você não vai ficar mais rica, você não vai ficar com mais saúde, tudo pelo contrário, né? Mas, às vezes, você começa tudo bem, vou fazer uma massagem aqui, vou seguir essa coreana, vou começar a fazer a massagem. Você começa a fazer massagem, você já começa a se sentir bem, você começa a ver que a sua pele está melhorando. Dessa massagenzinha, você fala, poxa, né? Eu já tô gostando da minha pele já tá melhor, né? Já melhorou as manchas.
que eu vou ficar comendo tanta porcaria? Aí começa a mudar os hábitos alimentares, né? Uma coisa puxa a outra, tanto para o bem como para o mal. É tão normal quando você, né, se treinava sempre, aí por alguma razão você se machuca ou fica com preguiça, sei lá, para de treinar, para de fazer uma atividade física. Aí ao invés de você falar, poxa, como eu não estou conseguindo fazer atividade física, eu vou pelo menos controlar a boca, eu vou me alimentar melhor. Não. Como você já parou a atividade física, você fala, já pelo menos, não estou fazendo. Aí, né, começa a comer porcaria. E aconteceu comigo. Aconteceu comigo quando eu rolei a escadaria e eu parei de treinar, que eu era super certinha no treino, 48 anos. Eu rolei a escadaria, fiquei lá, não podia fazer nada. E aí eu já estava tão desgostosa da vida, rolei a escadaria. E por que acontece essas coisas? Eu acho que a gente está tão negativa que começa a acontecer essas coisas ruins também, de rolar a escadaria, de cair, né, de ter acidente. Aí eu rolei a escadaria, parei de treinar, comecei a engordar. E ao invés de falar, poxa, né, vou comer direito, não. Eu falei, sabe de uma coisa? Chega. Fiz dieta a minha vida inteira, agora eu também não quero mais saber. Vou chegar aos 50 anos, né? Chega também, já cansei. Aí comecei a engordar e uma coisa começou a puxar a outra, né? Aí eu tava com a pele feia, tava mais gorda, coisa que eu sempre fui disciplinada, não era mais disciplinada. Então, sabe, quando tudo começou a desgringolar, até que eu fiz o desafio 90 dias antes dos 50 anos. Mas tudo por quê? Porque, Margot, você é, né, fodástica. Não, não, gente. Eu também tenho preguiça, eu também tenho raiva, eu também tenho tristeza, eu também tenho momentos ruins. Mas porque eu tomei uma decisão? Porque eu também, ao invés de ficar lá em casa comendo e só vendo coisa ruim, eu comecei a procurar pessoas que me motivavam, que eu olhava ali na internet e falava, poxa, né, essa pessoa conseguiu, tal. Até que eu tomei a decisão, falei, não, eu vou virar o jogo. Eu nunca fui assim, e 50 anos é muito nova, né? 50 anos, enquanto as pessoas falam, 50 anos, menopausa, tudo piora, a pele piora, o metabolismo, a gente fica mais cansado. Eu falei, não, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero provar que não é assim. Eu não quero me render a essas coisas que é o clichê. 50 anos, depois de 50 anos você vai ver. Eu não estou aqui também criticando quem está nesse momento, pessoal. Eu estou falando que vocês, mulheres, nós mulheres, né? Nós somos muito fortes. E quando a gente toma uma decisão, ninguém tira isso da nossa cabeça, tá? Então, independente de como você está se sentindo hoje, tome essa decisão. Comece por algo que você gosta, né? Primeira coisa. E tipo, se você me segue aqui, provavelmente é porque você acha legal as massagens, né, as dicas que eu posto e que são muito simples, né? Muito simples. E já falei, é a prova de desculpa. É a prova de desculpa de tempo, é a prova de desculpa de dinheiro, né? Então, tudo isso é desculpa, tá? Se você quiser dar essa desculpa de falar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo, você está com toda a razão. Ninguém vai tirar essa razão de você. Agora, se você quiser falar, não, eu vou, porque eu não vou dar desculpa, é a minha vida. E, gente, eu não sei quantos anos vocês têm. Se vocês têm 50, 40, 60, 70, tá? Eu vou postar o perfil dessas mulheres. Vou postar no meu Instagram, nos stories. Sigam, porque talvez vocês falam assim, né? É aquela coisa da desculpa. Mas Margot, você com 54 anos é fácil. Não tenham a mim como exemplo. Tenham a senhora lá, não sei o nome, eu comecei a seguir ela porque eu vi ela no TikTok. Ela tem 82 anos, ela faz uma musculação, tem um corpo, né? E não é um corpo sarado, não é isso, pessoal. É um corpo de uma pessoa que treina com prazer, com 80 anos. Eu tenho as minhas dores na lombar porque eu rolei a escada.
E aí eu fico pensando, nossa, será que eu vou conseguir? Sim, a gente consegue tudo. O ser humano é uma coisa inacreditável. A nossa cabeça é tão forte que se a gente quer, a gente consegue, tá? E eu não poderia falar de autoestima se eu não falasse sobre isso, de como você está por dentro, né? Como que está o seu sentimento em relação às coisas que você faz, né? Se você está se vitimizando, né? Se você é uma pessoa que reclama muito. Então, primeira coisa, antes de pensar em cuidar da aparência, da pele, faz essa autoanálise, sabe? E eu sei que quando a gente não tá numa fase boa, cara, a última coisa que a gente quer é escutar às vezes umas verdades, né? Sabe que nem sermão de pai e mãe? Eu sempre falo que é assim, cara, quando o filho não tá numa fase boa, a gente tem que ser muito inteligente para falar com o filho. Não é dando bronca, não é brigando, não é dando sermão. Por quê? Sabe aquela coisa assim, e daí? Tipo, ele não quer escutar. Ele não vai falar, nossa, pai, nossa, mãe, muito obrigada, era tudo que eu precisava escutar. Não, não vai. O que ele vai falar, putz, que saco, meu. Não aguento mais meus pais. Não é isso. Então eu sei que dependendo da fase que a gente tá, não é exatamente isso. Mas se a gente escuta com bons ouvidos, às vezes, uma palavra que não é um sermão, que não é uma, sabe, uma lição, mas sim escutar alguma coisa de uma pessoa que já passou por isso. Você fala, poxa, é verdade, né? É muito bom a gente pegar e fazer primeiro essa autoanálise e pegar hábitos todos os dias que podem ajudar. Então, tem coisas assim que, por exemplo, por exemplo, eu amo música, amo música. Então, eu sempre tento colocar músicas que me lembram uma fase boa, né? Me lembram épocas boas, né? Eu escuto muito louvor também, mas eu misturo. Eu tenho um canal no, no Spotify que meu, gente, se tem uma coisa que eu sou é eclética da música. Vai de música anos 70, anos 80, música coreana, louvor, é uma doideira. É sertanejo, samba, é doideira. Mas são músicas que às vezes me lembram coisas boas, a letra. Então, música. é, Pega um momentinho do dia para assistir um seriado que às vezes seja divertido. Não fica escutando ou, gente, noticiário não serve para nada hoje. Desculpa. Ai, mas Margot, eu preciso me manter informada. Eu também pensei isso ano passado e eu era louca do noticiário. Mas, gente, se tem uma coisa que deixa a gente de mau humor e baixo astral é noticiário. Então, se você precisar de noticiário, eu falo, pede para alguém falar, olha, fala só as coisas importantes que eu preciso saber, mas ficar lá escutando, perda de tempo. Pega um seriado que você gosta, que seja divertido, fofo, né? E que faça, às vezes, você sair do seu mundo. Do mundo que nesse momento não tá bom. Mas que se você não mudar a sua atitude, não vai ficar bom nunca. Não vai, tipo, ninguém vai ter pena de você e vai falar, olha, tá aqui o dinheiro na sua conta. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quanto mais triste a gente fica, mais amargurada, mais reclamando, parece até que, né? É claro que Deus não fica de mal da gente, mas parece que ele não tem dó, gente. Sabe por quê? Não é que ele não tem dó de você. Porque tem pessoas que por muito menos são felizes, são gratos, né? São agradecidos. Então, ele fala, pô, tá reclamando que é porque a pessoa precisa um pouco mais de lição. Parece ser isso, sabe? E ele é muito justo, ele é muito justo. E então não adianta a gente ficar, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não se levantar, e eu sei que não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra. Às vezes você tá com esse sentimento por algum motivo pontual. Aí é claro, precisa de mais tempo, às vezes precisa de ajuda médica. Tem coisas que você não vai conseguir se levantar sozinho, só não pode ficar lá passando tempo, porque isso só faz mal para você, faz mal para você, faz mal para sua saúde, faz mal para as pessoas que estão ao seu redor.
né? Então precisa de ajuda médica. Agora, se não for isso, se for realmente uma fase, então, né, sei lá, faz alguma coisa. Primeiro, o seu lado espiritual tem que estar bom. Eu não tô falando de alguma religião, tá? Cada um pode ter a sua religião, a sua crença, a sua filosofia, mas eu acredito que é bom quando você tem essa crença, essa fé, essa esperança, né? E aí começa a colocar aos pouquinhos. Eu falo que, poxa, 15 minutinhos no seu dia pode mudar completamente o seu alto astral, sabe? Você reservar 15 minutinhos do seu dia a partir de agora, né? Seja de manhã, eu não sei qual que é o horário que você pode fazer isso, mas já até avisa na casa, pessoal, esse horário é o horário que eu vou pegar para mim. Eu vou, sabe, cuidar, distribui as tarefas, pessoal. Não fica, sabe, guardando e fazendo tudo. Porque as pessoas não vão falar na sua casa, não vão falar, nossa, que máxima, ela faz tudo. Não, vira obrigação, tá? E obrigação você não faz nunca com prazer. Então, você delega também, aprenda a delegar. Aprenda a falar, olha, a partir de agora me ajuda com isso, você faz isso, né? E aí você, e se também não der para delegar, não importa, você vai se organizar para conseguir 15 minutinhos no dia. Você vai arranjar um cestinho com as suas coisas, seja lá uma colher, sabe, um óleo, e você começa ali fazendo as massagens todos os dias, vê aonde no seu rosto que você acha que pode melhorar, comece num lugar que você não gosta, capricha ali, tira a foto como eu ensinei, tira a foto, vai acompanhando esse progresso, isso tudo vai te deixar muito mais animada. Quando você começar a ver, puxa, a vida realmente melhora, né? Realmente tá melhorando. Se você tem manchas, por exemplo, faz as máscaras, né? Máscara de limão é muito simples de fazer. Vê pouco a pouco a sua pele clareando, melhorando as manchas. Então, tome a rédea, né? Tome as atitudes para que você consiga ver aos pouquinhos. A maioria dos problemas que eu vi aqui, pessoal, são problemas que a gente consegue resolver tranquilamente, tá? Você não vai resolver de uma hora para outra, você não vai acordar Cinderela no dia seguinte, não, não é isso, né? Não são esses tipos de expectativas, são coisas que você tem que ver um progresso. Só que o que acontece quando você começar a virar essa chavinha e começar a ter esse tipo de atitude, a energia muda, sabe? Eu acredito muito nessa coisa da energia. Então, ao mesmo tempo que você começa a fazer, coisas boas começam a acontecer, sabe? E, gente, é, é- não é uma coisa fácil, mas é possível. É possível de fazer. Pessoal, vou responder aqui um pouco das perguntas. Joelma, Joelma, me chama por favor no direct, ou senão eu vou pedir para equipe te chamar, tá? Não, mas é melhor você me chamar no direct, tá bom? Não tenho por que isso está acontecendo. Obrigada, Adriana. Quanto mais fazemos, mais ficamos escrava. Quanto mais fazemos do que, Adrianinha? Outra coisa, nada aqui é obrigatório, né? A palavra escrava, a não ser que você falou que o resultado é tão bom que você fica escravo que você gosta tanto de fazer. Mas, gente, nada é obrigatório. É só uma coisa de você se sentir bem, né? Então, tudo que a gente faz e a gente se sente bem, né? Ou é gostoso, a gente fica meio escravo mesmo. Isso é uma coisa normal. Quando escuto, oro por eles, entrego e não mais entrego nas mãos de Deus e sigo em frente. Muito bem. Amei tudo, precisava escutar. Que bom.
Música e dança e terapia. Amo dançar. Também amo dançar. Não sei dançar muito bem, mas amo dançar. Mas amo cantar. É verdade. Notícias horríveis baixam o nosso astral. Darcy. Ah, obrigada, Sônia. Amo música. Desentope a alma. Putz, é verdade. Fazer fit dance. Uma coisa que eu quero fazer, pessoal. Isso eu já coloquei nas minhas metas. Eu quero fazer dança de salão. E fit dance, eu quero aprender a dançar melhor. Gente, eu fico pensando, né? Dança de salão é uma coisa assim que deve ser muito divertida. Deve ser uma coisa que assim, né? Uma hora ali. Primeiro que você faz atividade, você sua e você aprende a dançar, escuta música boa. Gente, deve ser muito gostoso. Tenho muita energia. Não é justo que meu rosto comece a derreter. Maria Luísa. Então, tem que ver assim, ó, por exemplo, se você acha que, né, você tá bem com você, tudo isso, porque também não dá pra gente colocar tudo a culpa na nossa energia. Também tem que ver como é que são os seus hábitos, tá? Essa coisa do derreter tem muito a ver, tá? Eu não sei quantos anos você tem, mas tem muito a ver com a, a idade e o que você se alimenta, tá? Essa coisa da proteína, pessoal, é muito, muito importante, tá? Porque a proteína é que vai dar essa sustentação, tá? Então veja como é que tá a sua meta da proteína. Hoje eu só aceito gente positiva na minha vida. Muito bom, Milena. É que assim, eu sei que às vezes a Maria Luísa tem 65, com cabeça de 30. Gente, uma coisa que é super importante para a gente estar bem é a gente ter o nosso estado de espírito jovem, uma coisa que eu sempre aprendi, tá? E tem pessoas que já nascem assim? Sim, mas tem como a gente transformar isso, tá? Não é. E outra coisa, não dá pra gente ficar falando assim, ah, mas eu não nasci assim. Por exemplo, eu nasci muito tímida. A vida inteira eu fui muito tímida. Eu sempre quis perder a timidez, né? Então eu sempre falava, por quê? Porque o meu irmão mais velho, ele sempre foi muito extrovertido. E eu via que ele chegava, chegando, falava, e eu sofria. Eu falei, meu, por que eu sou tão tímida, né? Então tem coisas que não tem como, a gente tem que ficar brigando como a gente nasceu. A gente tem que tentar mudar se é algo que a gente não gosta. Então, o nosso estado de espírito, a gente tentar ser uma pessoa mais positiva, é muito importante. Isso é possível sim. A Milena falou, né? Eu não aceito só aceito gente positiva na vida. Sim, é muito bom a gente estar do lado de pessoas positivas, mas também nem sempre é possível. Tem pessoas que a gente precisa estar do lado, cuidar, né? Mas o importante é, mesmo que a gente esteja do lado dessas pessoas, é não ficar é, muito contaminada, né? E de tipo, se a gente perceber que tem pessoas que a gente convive muito e são assim, tem que conviver um pouco menos. Mas não eliminar da nossa vida, porque tem pessoas que não dá para eliminar. 31, mas gosto de dizer que tenho 30. Que legal. Dri Ventura, você começou a se cuidar com quantos anos? Olha só, minha pele sempre foi ruim. Então eu sempre cuidei da pele, mas porque ela era oleosa e tinha muito cravo. Não por causa das rugas, nada disso. Então esse hábito de lavar bem o rosto, de, né, nunca dormir com maquiagem, eu sempre tive. Por ser uma pele ruim, eu não podia bobear que a pele virava do avesso. Então, comecei cedo. Agora, a cuidar com essas coisas que eu ensino aqui para vocês, massagem, exercício, todas essas coisas caseiras, foi logo após a pandemia. Assim, no ano da pandemia eu comecei a tiktocar, né? TikTok, dar uma de tiktoker, né? Que foi 2019, que foi quando eu fiquei em casa, descobri o TikTok, perdi um pouco a vergonha, isso foi 2019. E 2019 eu comecei a colocar os conteúdos, mas aí eu já estava fazendo, né? Então, em 2019 eu comecei a cuidar com essas coisas que eu ensino aqui para vocês. Ah, Darcy, você é muito exemplo, muito bem. Essas são as minhas alunas, tá? Que eu tenho muito orgulho delas.
A Darcy tem 65 anos, olha que legal. Quantos anos você tem? Tá perguntando pra mim ou para as mulheres? Que eu vi que elas colocaram toda a idade delas. Eu tenho 54. Ah, que bom, Carol. Sabe que eu falo? Eu falo que assim, nada na vida é por acaso. Nada. É assim, nada na vida é por acaso e não existem coincidências, né? E nossa, que coincidência era o que eu precisava escutar. Às vezes não é coincidência, né? Então eu sempre falo que Deus faz a coisinha da forma correta. A gente às vezes não percebe. Às vezes a gente não percebe na hora, né? E mesmo as coisas ruins, depois que passa um tempo, você fala, nossa, hoje eu estou assim porque lá atrás aconteceu aquilo. E muitas vezes já aconteceram coisas assim comigo. Então a gente tem que agradecer tudo. E mesmo entender que às vezes você está passando por um momento ruim, mas que esse momento, e se ainda está ruim, é porque ainda não chegou a hora de mudar isso, sabe? Não é porque eu acredito tudo muito isso. Aquela fase que eu falei que estava muito ruim, era uma fase assim que eu estava com muitas dúvidas, muitos questionamentos, arrependimentos, né? E pensando por que isso, por que aquilo. E mas como na minha vida, em- quando eu tinha 20 e poucos anos, aconteceu uma coisa muito séria na minha vida, que depois qualquer dia eu conto. Eu não sei se eu conto, não conto, mas eu falei que eu vou escrever um livro um dia. É, e aí foi a pior coisa talvez que aconteceu na minha vida. Mas depois eu falei, gente, foi por isso que aconteceu isso, entendeu? Então eu sempre penso isso. Quando acontece uma coisa muito ruim, eu sei que é para algo melhor acontecer, entendeu? E se não aconteceu é porque ainda não aconteceu, não chegou a hora. Mas se você tiver fé, tiver esperança, fizer as coisas certas, não fica só esperando, não, vou ficar sentadinha aqui esperando, que a Margot falou que é só esperar que vai acontecer. Não, a gente tem que. Se você ficar esperando, vai demorar mais. Não é que não vai acontecer, talvez aconteça, mas vai demorar mais, porque você tem que evoluir, você tem que superar, você tem que merecer para acontecer a coisa boa, porque senão você não tá, você só tá esperando, né? Então, eu acredito que tudo tem um porquê. É verdade, dietas doidas não funcionam, tem que ser hábitos saudáveis, com certeza. Hoje você está falando para mim, Deus é bom, operada do ombro, desanimada, chutei o balde. Nossa, como você me ajuda, um verdadeiro anjo. Puxão de orelha, maravilhoso. Ah, Sônia, não sabia que você tinha operado o ombro. Mas boa recuperação, vai dar tudo certo. Sim, são fases, mas tudo passa. Você é muito autoastral, você vai ficar boa rapidinho. Pessoal, bom, olha só. A gente falou de autoestima, né? Falei tanta coisa, mas é que tem dias que a gente fala assim, parece que são coisas que vêm de dentro do coração. E assim, são mensagens que a gente precisa escutar, porque eu sei que quando a gente tá se sentindo assim, né, triste, desanimada, tal, às vezes a gente precisa escutar algumas mensagens para a gente superar, se levantar, né? E saber que ninguém vai fazer por nós, ninguém. Nem a sua melhor amiga, nem a sua mãe, seu pai, seu filho, não, porque cada um tem a sua vida. Eles gostam de você, cuidam de você, né? Vão te apoiar, mas infelizmente a pessoa que tem que tomar a decisão é você. Infelizmente não, felizmente. Quando eu falo que só depende da gente é uma coisa boa, porque só depende da gente. Tá? E é isso. Então, o melhor investimento, aqui ó, Maria da Glória tá falando, o melhor investimento é em nós mesmos. Sim, com certeza. Então, a partir de agora, é essa decisão que você vai tomar, deixar pelo menos 15 minutinhos do dia, todos os dias, para fazer alguma coisa por você, né? Ver as coisas que não estão boas para a gente já ir mudando, eliminando. E com certeza, quando essas coisas começarem a serem, né, ser feitas, a energia começa a melhorar, a fluir e as outras coisas começam a melhorar. E de repente você olha no espelho e você fala: "Nossa, hoje eu tô mais bonita. Nossa, minha pele tá melhor", né? E não é de repente. Tudo foi você que fez acontecer. Tá bom?
Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigada pelo tempo de vocês. Semana que vem vamos fazer uma prática, tá? Eu sei que vocês gostam muito de prática. Aí semana que vem a gente vai escolher algo bem divertido pra gente estar fazendo um up no nosso rosto, tá? Enquanto isso, se cuidem. E eu vou lembrar de colocar o post das minhas fãs, minhas ídolas, que eu sigo elas, pra vocês seguirem também. Beijinhos, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem.